Bem, assim como essa mulher, eu, Silvana Rênica, eu não romantizo a maternidade. E ela falou que me admira por isso, pois sabe que eu realmente quero ajudar as pessoas e ela percebe isso nos meus vídeos. E falou também que mesmo eu sendo mãe, eu não romantizo essa coisa toda. E ainda assim, ela percebe que sou uma ótima mãe e que no fundo todas as mulheres poderiam ser assim. Falar que ser mãe não é simples e fácil e nem tão incrível como possa parecer. Ela diz que as mulheres parecem deusas só porque podem gerar uma vida. Mas acredita que essa vida quem dá é Deus. Então a glória é dele. Mas confesso que eu discordo em uma coisa. Quem gera a carne é uma mulher através da união de um espermatozoide e um óvulo. O espírito, sim, esse está ligado à criação, ao todo. Eu posso estar enganada, mas acho que ela fala dessa maneira porque desde os 24 anos ela já sabia que não poderia ter filhos. Hoje ela está com 44 anos. Ela já sofreu muito com isso. Claro, mesmo que uma mulher não queira ter filhos, ok, é uma escolha. Mas não poder ter é outra, bem diferente. Aí você já não está escolhendo, você foi escolhida. Inclusive, eu já ouvi de pessoas insensíveis que essas mulheres são secas. E isso é ridículo, como se tivéssemos vindo ao mundo somente para procriar. E se isso não é possível, não servimos para mais nada. Isso é um puro preconceito. Mas no caso dessa moça, se ela pudesse escolher entre, por exemplo, ser médica e ser mãe, ela preferia ser mãe. Nossa, eu ia pensar bem antes de decidir. E que os meus filhos não me ouçam agora. Ela fala que se soubesse que o seu futuro era não ter filho, ela não teria se iludido tanto assim, sabe? Pensando que poderia gerar uma criança, aquele sonho de ser mãe. Mas o tempo passou e ela precisou fazer uma esterectomia, e é a retirada do útero por causa de uns miomas, um dos problemas que, no fundo, acaba gerando a infertilidade na mulher. O bom que hoje ela está bem melhor, sem sentir dor, mas ela nunca conseguiu superar o fato de não ter podido ser mãe. No começo de tudo, quando ela ainda era mais nova, ela se sentia muito humilhada, inferior, depressiva, porque ela via as amigas uma a uma engravidando e se sentia mal com aquilo. Ela disse que não era inveja, que era um sentimento de ansiedade que acionava alguns gatilhos. Então ela se sentia mal, sabe, com dores psicossomáticas no peito. Ela não podia ver uma mulher grávida e nem um recém-nascido. Ela se afastava de tudo o que lembrava gerar e dar à luz a uma vida. Ela evitava o assunto maternidade a todo custo. Mas hoje, com 44 anos, ela já não é tão radical assim. Mas ainda se sente constrangida quando alguém pergunta se ela não tem filhos. Eu, Silvana Rênica, não entendo por que esse tipo de sentimento. Ficar triste eu entendo, mas se sentir mal perante os outros, isso eu não aceito. Parece que nós estamos aqui sempre fugindo da opinião dos outros. Tudo isso é horrível. Tipo quando perguntam, tá namorando? Já casou? Esse tipo de pergunta inconveniente. Ui, que raiva que me dá. Ela se sente mal até quando as colegas conversam sobre seus filhos e netos. E ela diz que se sente um peixe fora d'água. Meu Deus. Como se a vida fosse filhos. E aí depois que os filhos crescem, vai fazer o quê? Vai se enfiar num buraco igual um avestruz? Não tem mais assunto com ninguém? Que horror! Ela diz que é muito ruim e que acha que até hoje não sabe como lidar com isso, porque criou uma barreira emocional muito grande. E quando vê histórias de mulheres tendo um filho atrás do outro, algumas até de homens casados, dizendo que não queriam ter engravidado, ela fica revoltada, porque pensa que essas mulheres estão desperdiçando o dom de ser mãe apenas para ganhar pensão. E que, no fundo, nem amam seus filhos. Ou as que têm filhos apenas para tentar segurar um homem. Ela acha isso uma grande burrice, pois, pelas estatísticas, casais que não têm filhos duram muito mais juntos e fica mais revoltada quando pensa nas mulheres que têm filho com lixos de homem e uma porcaria de pai, e que não cuidam dos seus filhos, deixando eles jogados e de qualquer jeito. Ela disse que fica aqui no YouTube ouvindo esses relatos que envolvem mães e filhos e não consegue sentir pena nenhuma dessas mulheres que se dizem sofredoras e sem ter onde cair mortas.
Só que ela fica feliz quando chega a hora de eu dar os conselhos, porque ela se sente vingada através de mim. Porque ela acha os meus conselhos o máximo, os melhores. Claro que ela não está generalizando, né? E disse que me procurou apenas para saber como lidar com o fato de que ela não tem e nunca terá filhos. Ela quer aprender a lidar com isso e viver em paz. Ser feliz, aceitando essa condição que a vida lhe deu. Ela quer poder conviver com as pessoas, ter amizades com outras mulheres, independente se elas têm ou não filhos, sem se sentir diminuída ou humilhada. O fato é que ela já fez psicoterapia e disse que isso não resolveu nada, além de que ela falou que não tem dinheiro para jogar fora. Mas assume que saúde mental é muito importante e que devemos fazer de tudo para matar os nossos fantasmas. Hoje em dia ela disse que não sonha mais em ter filhos, pois o marido dela não quer adotar uma criança. E é claro que ela não é nenhuma desequilibrada que quer ter filho a todo custo. Ela só quer mesmo é saber como lidar com o fato de não ser como as outras mulheres, que podem escolher ser ou não mães. No fundo, ela se sente discriminada pela sociedade. Mas eu sinceramente não acredito nisso. Acredito que é ela mesma que se julga e pensa que todos fazem o mesmo. Sabe por quê? Porque ela mesma acha hipocrisia quando alguém coloca a tal foto de família nas redes sociais, dizendo: "Ai, eu amo meus filhos", mas só quem mora perto sabe que tipo de amor é esse. Um amor que só serve para mascarar o tipo real de família que certas pessoas possuem. Crianças são criadas ouvindo xingamentos, palavrões e até maldição vindo das próprias mães. As mesmas que escrevem na legenda das fotos: "Meu mundo todinho em uma foto". E eu concordo com ela, porque é isso mesmo. Ninguém vai no Instagram colocar uma foto dizendo que se pudesse dava os filhos para adoção porque se arrependeram de ter tido eles. Claro que cada um faz o que quer da própria vida e posta o que acha interessante, mas assim como ela pensa, eu também penso. É a hipocrisia que me tira do sério. Foi por causa desse tipo de postagem que ela excluiu as redes sociais e falou que pode até parecer bobeira, mas teve gente que já jogou na cara dela o fato de ela não poder ter filhos. Sim, jogaram na cara dela. Agora, se fosse comigo, eu já ia dizer, mas olha, ia dizer mesmo. Olha, mesmo que eu pudesse ter filho, eu provavelmente não teria. Sabe por quê? Porque filho, além de gastar horrores, tira toda a nossa liberdade. Ah, gente, eu ia falar isso mesmo. Ninguém me coloca para baixo, mas não mesmo. E é mais ou menos isso que eu respondo quando me perguntam se eu tô namorando. Eu já falo que se eu namorasse não teria muito tempo para ganhar dinheiro e viajar sozinha. Ah, eu não tô nem aí. Mesmo que não fosse isso que eu pensava, seria isso que eu ia responder. Mas o bom é que hoje ela já não se importa tanto. Só que isso custou a convivência dela com outras pessoas, porque foi a única maneira que ela encontrou para lidar com a situação, se afastar de tudo e de todos. É como se ela quisesse viver em um mundo onde não existe maternidade. E então procura ficar longe de tudo que faz lembrar do fato dela não poder ser mãe. Então ela fica fugindo da realidade, lendo livros, estudando, fazendo cursos. E no momento, inclusive, ela está fazendo faculdade. Está ainda no começo, mas já começou a criar sentimentos ruins por saber que lá vai ter mulheres que são mães, que ainda vão engravidar, e as que com o tempo vão perguntar se ela também é mãe. Sabe o que é pior? Ela já sabe até a cara que ela mesma vai fazer na hora. Isso é um absurdo. Claro que ela sabe que não é só ela que não pode ser mãe. Só que a sociedade não aborda muito esse tema. E é por isso que ela entrou em contato comigo. Porque ela quer aprender a lidar com isso sem sofrer. Pois o que mais ela ouve em comentários de post onde as mulheres não podem ter filho é: adota uma criança, é só adotar. Mas isso é algo pouco construtivo, pois o problema dela não é ter um filho agora, é saber lidar com o fato de não ter. Ela quer ser feliz e aceitar a sua condição, só isso. Filhos, homem, dinheiro, fama, status não traz felicidade a ninguém. Mas uma mente altruísta, saudável e em paz, isso sim te faz feliz. Infelizmente, ela não está sabendo lidar com isso. E olha que já faz tempo que ela vem tentando. Ela quer saber se tem alguma técnica para tirar essas paranoias da cabeça dela e que pare de se importar com essa supervalorização da maternidade. Mas fico pensando, é ela quem está supervalorizando a maternidade.
Porque no fundo, ela criou isso como um monstrinho que ela vem alimentando desde que ela soube que não podia ser mãe. É engraçado como as pessoas criam isso dentro da cabeça e alimentam, porque no meu caso é diferente. Toda vez que eu vejo uma mulher grávida, eu penso, coitada, não sabe o que vai enfrentar. Mas no fundo, a gente só consegue ter essa visão quando a gente passa pela situação. E ela poderia até ser mãe e odiar e se arrepender e tá tudo bem. O fato dela aqui é se sentir incompleta, é não poder viver a experiência. Imagine um homem que nasceu sem o pênis e ele começa a assistir filme pornô. Ele vai passar a vida toda querendo saber como é aquela situação de ter um orgasmo. Pensa, não é mais ou menos isso que passa pela cabeça dela? Ok, eu entendo que eu não vou ser mãe, mas como lidar com o fato de que eu não vou passar por essa experiência? Agora tem um porém. Tudo na vida dela está sendo criado por ela. Ela está no primeiro semestre da faculdade e ela já está sabendo tudo o que vai acontecer. Não, as mulheres vão vir me falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Eu lembro que quando eu estava com câncer de mama, eu só via notícias sobre câncer. Todo filme que eu colocava tinha alguma pessoa com câncer. Eu saía na rua, eu só via mulher com lenço no cabelo. Pergunta se hoje eu vejo isso. Não, porque o câncer, eu tô fora da energia do câncer. Por isso que eu sei que eu nunca mais terei câncer, porque eu saí dessa energia. E é isso que falta para ela, sair dessa energia. Limpar essas memórias de traumas de não poder ser mãe. O problema aqui é que não adianta fazer terapia se você não aceita a situação. Ela fala que não, eu já aceitei que não posso ser mãe. Não aceitou, não. Aceitou que não vai ser mãe, não tem útero, é óbvio. Mas não aceitou o fato de não poder ser mãe. Entendem a diferença? Tipo assim, eu sei que eu não posso ter filho, não tenho útero, mas eu não aceito isso e não vou aceitar. E vou passar o resto da minha vida vendo mulher grávida, vendo criança pequena, vendo isso e aquilo. Só que ela ainda, para piorar, eu tenho certeza que ela criou dentro da cabeça dela o mundo perfeito ao redor de uma criança, a família perfeita. Mas não é bem assim. Ver nas redes sociais, como você mesma disse, é uma coisa. E tem mais. Nós, mães, nós mulheres, que às vezes não temos paciência com criança, que às vezes xingamos, brigamos, muitas vezes não é porque nós não amamos os nossos filhos ou porque só tivemos eles para ter benefício. É porque o mundo é assim. Nós não temos controle das nossas emoções. É por isso que eu falo, quando eu vejo uma mulher grávida, eu não sinto inveja, não acho lindo, maravilhoso. Isso sou eu. Porque eu sei por tudo que aquela mulher vai passar. Tem mulheres que nasceram com esse dom impregnado em todas as suas células de proteção, de amor, aquela coisa incondicional. Eu morreria pelos meus filhos. Eu não sou assim. Meus filhos sabem disso. E eu acho que a maioria cria uma ilusão dentro da cabeça e quando entra na realidade, que é ter um filho, a ilusão acaba e a pessoa pensa, aonde foi que eu me meti? Então ela diz aqui, eu não tenho dó dessas mulheres que estão com a vida ferrada. Mas pensa, o que isso tem a ver? Nada. Tem a ver com o ódio que você sente. E quanto mais você destila essa amargura para fora de você, mais ela volta para você. Independente do sentimento que você tem por essas mulheres, eu acho que a vida está aí para ensinar realmente. Você precisa entender que tudo que vai volta. Toda vez que você fala, eu não suporto ver mulher grávida, você vai ver mulher grávida. Toda vez que você pensa, eu não aguento ir nas rodinhas porque só ficam falando de filhos, mais disso vai acontecer. Mais do que você pensa vai se reproduzir na tua vida. Então, o que você precisa fazer a partir de agora é o seguinte, mudar o disco. Acorde de manhã e veja uma vida sem crianças. Veja uma vida sem mulher grávida, assim como eu fiz com o câncer. Eu não queria mais ter a energia do câncer, então eu parei de ver pessoas com câncer. Eu não gosto de criança, não gosto. Então, as crianças desapareceram da minha vida. Por quê? Porque é uma coisa que eu não quero. Então, eu não fico o tempo todo pensando nisso. Nossa, eu vou em tal lugar, vai ter criança. Eu vou conhecer tal pessoa, tem filho. Ai, mas não sei o quê. Não, eu não penso assim. Eu penso o que eu quero. Então, se pergunte, o que você quer para a sua vida? Ai, Sil, eu quero
encontrar pessoas que não fiquem só falando de filhos. Então comece a focar nisso, não no contrário. E aprender a lidar com isso. Já que você não pode ter filho, por que você não dá um pouquinho de amor para os filhos das outras pessoas? Se vem alguém falar, ai, meus filhos, ai, não sei o quê, comece a fazer perguntas reais para aquilo. Pergunte para aquela mulher como ela se sente em relação à maternidade. Comece a fazer uma pesquisa em relação a isso, para você ir anotando, nossa, eu não tenho filho, será que isso não é uma coisa boa para a minha vida? Já que você mesma falou que casamentos sem filhos duram mais, né? Tem isso também. Eu acho que aqui tem uma coisa também, ela disse, eu já aceitei o fato de que eu não vou ser mãe porque o meu marido não aceita a adoção. Ué, mas é você que quer ser mãe. Se esse fosse o caso, lá atrás de você falar, eu quero ter uma criança aqui para eu cuidar, porque eu acho que isso também é ser mãe. Não é só porque não nasceu de dentro de você que você não pode educar um ser humano. Ou se você quisesse, não estou falando que eu sou a favor da adoção, aqui ou coisa do tipo, não é isso. Estou falando dela, especificamente. Se você quisesse realmente ser mãe, você poderia ter batido o pé, adotado uma criança e cuidado dessa criança. É aquela história, gente. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem até me julgar. Mas pensa, eu quero o teu filho de 10 anos quer um cachorrinho. Aí você fala assim, ok, eu vou te dar o cachorrinho, mas é você que vai cuidar. É você que vai acordar de madrugada, é você que vai limpar o cocô, é você que vai alimentar, é você que vai cuidar das despesas do cachorrinho. No caso da criança de 10 anos, não. Mas no caso assim, ok, vamos adotar uma criança, vamos adotar uma criança. Mas você tem que saber que eu não tô muito afim disso e eu não quero reclamação. Pronto. Só que criança não existe devolução, sabe? Não existe devolução. Não tô comparando com animais, tá? Criança não tem devolução, então deveria saber muito bem disso. Então eu acho que você tem que olhar para sua vida e ver que às vezes você está sendo até abençoada por ter uma vida tranquila. Maternidade não é o que você está pensando que é, tá? Não é. Eu também tinha essa ilusão, apesar de que eu tive meus filhos para cumprir o protocolo, mas eu tinha essa ilusão de que a hora que meus filhos nascessem, nossa, ia ser aquela coisa tão linda. Não é nada disso. É muito, muito terrível. Agora ela falou aqui no começo sobre as mulheres têm que parar de romantizar a maternidade. Eu não vejo as mulheres romantizando tanto a maternidade no caso aqui que envolve você. Eu vejo você procurando motivos para odiar essas mulheres. Essa é a questão. Então o meu conselho é esse, e você tem que começar a focar no que você quer e não no que você não quer, aceitar realmente isso. E, em último caso, se tiver muita vontade mesmo, adote uma criança e vai viver isso. Porque não vejo diferença nenhuma. Ainda quando você... Tá cheio de gente aí, né, alugando barriga. Os famosos hoje em dia, a moda é barriga de aluguel. E criam aquelas crianças como se tivessem nascido da mãe, e, enfim. É isso então, eu gostaria que vocês deixassem aqui os comentários de vocês e se inscrevessem no canal também. Um beijo e até a próxima História Real.